morte interfere no processo de separação da alma e do corpo? Olá, perfectíveis! Muito prazer, eu sou Carol Ribeiro e hoje iremos descobrir se o processo de separação da alma e do corpo, no momento do desencarne, sofre alguma modificação de acordo com o tipo de morte. Nos vídeos anteriores, vimos que a morte natural, ou seja, aquela que ocorre devido ao esgotamento dos órgãos e o desligamento dos laços que prendem o espírito e o perispírito ao corpo, começa antes do término completo da vida orgânica na pessoa desmaterializada, cujo o pensamento está desligado das coisas terrestres. O desprendimento é quase completo antes da morte real. Mas será que em outros tipos de morte ocorre o mesmo processo? Vamos ver o que o Kardec traz para nós na pergunta 161 de O Livro dos Espíritos. Espirituosa, você está por aqui? Olá, Carol! Vamos lá? Na morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não se enfraqueceram pela idade ou as doenças, a separação da alma e a cessação da vida acontecem simultaneamente? Geralmente, assim é. Porém, em todos os casos, o instante que as separa é muito curto. Na morte acidental ou súbita, o funcionamento dos órgãos físicos é interrompido de forma abrupta, mas os laços que prendem a alma ao corpo vão sendo desligados após o momento da morte, no decorrer de um tempo mais ou menos longo, conforme o espírito esteja mais ou menos depurado. Vemos desta forma que neste, como em todos os casos, o estado moral da alma é a principal causa a influir na maior ou na menor facilidade de desprendimento. Tomando como exemplos assuntos da realidade de sua época, como a questão da decapitação, Kardec nos auxilia a compreender se a morte violenta pode trazer algum impacto no processo de retorno da vida corporal à vida espiritual. Saca só! Questão 162. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva durante alguns instantes a consciência de si mesmo? Muitas vezes, ele a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Porém, frequentemente também, a apreensão da morte o faz perder essa consciência antes do instante do suplício. Os espíritos revelam que alguns homens nem mesmo mantêm consciência de si na hora da morte, devido ao terror que este momento lhes representa. Assim, considerando a partir do questionamento a respeito da morte violenta, chegamos ao entendimento de que o gênero de morte tem mais influência sobre a pessoa que a teme em decorrência do sofrimento que o medo pode acarretar para o próprio indivíduo, do que sobre o desprendimento da alma e do corpo em si. Lembra do caso do espírito Lemaire, que vimos no vídeo Mergulhando no Todo Universal? Se você não viu esse vídeo, clica aqui no card, hein? Já as pessoas que não temem a morte experimentam este momento com naturalidade, o que frequentemente revela um certo grau de desenvolvimento moral por parte do espírito que está encarnado. Temos como exemplo disso a reencarnação da Joana d'Arc. Lembram? Foi queimada na fogueira, acusada de bruxaria e mesmo assim fez seu desprendimento de maneira tranquila. Aqui para assistir o caso dela. Para complementar essa ideia, Kardec traz para nós uma nota comentando sobre o assunto. Espirituosa, pode ler para a gente? Nota de Kardec, a questão 162. Trata-se aqui apenas da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode então conservá-la por alguns brevíssimos instantes. Ela cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não implica que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo.
Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não se deu pela extinção gradual das forças vitais, os elos que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desligamento completo é mais lento. Assim, entendendo quais fatores interferem no processo de separação da alma e do corpo e o que acontece depois dessa separação, começamos a perceber que há relações entre a conduta moral do indivíduo e sua situação no além-túmulo, pois a lentidão e a dificuldade da separação e de desmaterialização da alma. Por isso, depende de cada um de nós tornar essa nossa passagem mais ou menos fácil, mais ou menos penosa, agradável ou dolorosa. Isso nos traz motivações lógicas para que busquemos a prática do bem ao longo de nossas vidas. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, @canal Geração Espírita. Pode ir? Alteração. Não. Modificação. Como em outros, da maior ao menor. Na maior. Na maior. Causa. Nesse. Já que. Peraí. Que vimos no. Eita, minha filha. Desmaterialização.